a mais uma live do Hospital da Alma. Hoje nós estaremos aqui com a Adriana Lima, conversando um pouquinho com a gente sobre a força da ajuda. Bom dia, Bom, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo. Ah, melhorou. Só ajustar Eu aqui. tinha, colo- eu tinha colocado um filtro, mas quando você sobe a tela, esse filtro fica desconfigurado. Eu nunca consegui pôr filtro, então vocês estão me vendo como eu sou. O filtro só dá para colocar quando você está sozinha. Nem sozinho eu consegui. Eu acho que o Instagram quer que as pessoas me vejam sem maquiagem. Porque teve um dia que eu quis entrar, dar uma melhoradinha, eu não consegui. Falei, gente, tá bom, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Bom dia, Valquíria, tudo bem? Bom Bom dia, dia, Adriana. bom dia, Patrícia. Deixa eu pôr o óculos para ver se é isso mesmo. Patrícia, um prazer hoje estar iniciando essa sexta-feira linda com vocês Linda todos mesmo. aqui, falando desse tema tão importante, né, nas nossas relações. E É. principalmente neste momento que nós estamos, onde nós desejamos muito ajudar, e isso é muito bom, e nós também necessitamos de ajuda. E também necessitar, aceitar a ajuda é tão importante quanto ajudar. Então, por isso que a gente escolheu esse tema que, no nosso ponto de vista, é pertinente ao momento, né? A gente está falando muito de união, de solidariedade, e é necessário que a gente tenha também uma ordem para que isso aconteça de maneira equilibrada e saudável, né? Eu estou mega curiosa para entender um pouquinho mais sobre essa lei. Eu confesso que hoje eu não tenho nem palavras para participar, porque eu não tenho a mínima ideia do que seja. Olha, Érica, Bert Helling, ontem eu fiquei imaginando isso, sabe? Ele foi o enviado de Deus, porque ele, na verdade, ele fez alguns estudos em algumas tribos, né, lá no passado, e ele Uhum. aprendeu na observação também, claro, né? Claro que ele pesquisou, ele estudou muito, ele era um alemão, né? Ele faleceu faz pouco tempo, e ele estudou muito as relações humanas, né? E ele traz, a gente vai começar a falar disso agora, mas é muito importante todos saberem que quando a gente estuda a constelação, ela é algo acessível para qualquer pessoa. Então, a gente fala um pouquinho que a constelação no geral de tudo que se estuda, onde há relações humanas, é um processo complexo, né? A gente sabe disso. Uhum. Mas, da forma que ele nos traz, de verdade, é muito simples, os movimentos que a gente pode fazer. É muito simples, está muito no nosso alcance. Então, a gente vai falar aqui hoje, Ellen. Desculpa, Érica, tô com a sua irmã na cabeça. É. Ordens da ajuda. Bom Então, dia, Lu. bom dia, Lu, tudo bem? Então, o que que acontece, Érica? Quando nós ajudamos alguém, o primeiro ímpeto e o primeiro equilíbrio que deve haver é a retribuição. Porque aquele que recebe a ajuda, a primeira coisa que ele quer fazer é retribuir. Bom dia, Lu. E como eu A comentei, Eu tive uma visão tão bonita com ela esses dias, que ela era uma médica. olha, depois quero saber Muito, disso. muito legal. Então, essa é uma do mais importante da gente saber dessa fluidez, ou seja, eu
ofereço ajuda, eu dou ajuda, a pessoa toma a ajuda e ela deseja retribuir. Então, nós ficamos no fluxo da Tá, energia. Ela segue o tá. fluxo dela. Uhum, Quando que inicia já a desordem? Quando eu ofereço a ajuda, né? A pessoa toma a ajuda e quando ela deseja retribuir, por várias razões pode ser, a gente não aceita. Ou seja, olha, eu não preciso, muito obrigada. Olha, não se preocupe com isso. tá. Ou eu fiz de coração. Ah, mas eu gostaria de Uhum, retribuir necessariamente, e isso é muito importante. Quando a gente fala da fluidez, não é moeda de troca, ou seja, eu ajudo a Érica e imediatamente a Érica tem que me ajudar. Não pode haver essa obrigação, esse peso. No momento tá. oportuno de quem recebeu aquela ajuda e com o que a pessoa tem para te oferecer, ela vai retribuir. Não é Uhum, algo mecanizado. Eu ajudo hoje a Érica com todo o meu amor, enfim, com o que eu posso ajudar, com o que eu tenho para ajudar. A gente já vai falar disso. uhum. E a Érica, por sua vez, na felicidade de ter aquela ajuda, na gratidão, ela também deseja. Não existe a preocupação de naquele momento a Érica já, bom, deixa eu ver como. Não. No momento oportuno, a Érica vai me oferecer uma palavra de conforto, a Érica pode me oferecer uma flor, uma Uhum. florzinha que ela pega num jardim. Gente, tem coisa mais gostosa que você receber uma flor assim inesperadamente? Do jardim mesmo, que você vai lá, tira e fala: Olha, Érica, para você, né? Também o simples, a simples retribuição, Érica, de orar pela pessoa, de falar para Uhum. ela no momento que ela precisa: Olha, estou aqui orando por você, o que você precisar, eu estou à sua disposição. De superioridade, isso Uhum. acontece, a gente não aceita. E por que que nós não aceitamos? Porque de alguma forma a gente se sente um nível acima. Pode não estar tão Uhum. claro para nós, pode não ser a intenção, né? Não, eu não aceito, imagina, eu não me sinto maior que ela de jeito nenhum. Mas se a gente for analisar, se sente sim. Por quê? Qual que é a razão que a pessoa não pode receber a retribuição do que ela fez? Tá. Não há razão. Uhum. E também muitas pessoas, elas, até de uma forma de dela se proteger, dela não mostrar para o outro, gente, a vulnerabilidade que há nela, né? Dela não ser perfeita, que claro, nós não somos, mas enfim, né? Ela não quer demonstrar isso e ela acaba tendo como um escudo. Não preciso de E, ajuda, tá tudo bem, tô ótima. E aí ela também cria uma barreira que é realmente para que ela não mostre para você o quanto ela é vulnerável. e isso, Adriana, quando a pessoa faz esse movimento, é inconsciente, né? Ela se sente superior, é algo, ela se coloca maior, tipo, eu não preciso de você. É inconsciente dela, né? É assim, Érica, ao que É posso ser, inconsciente ou é consciente? olha, depende Inconsciente. do nível de consciência da pessoa. Realmente, tem gente que tem essa consciência. Ah, tá. Realmente fala, não, eu não preciso de ajuda. Tô super bem, Tá, você sim é que precisa. Ela tem essa tá, consciência. Isso é muito tá. importante a gente tomar cuidado, porque quando a gente Uhum. fala de muitos comportamentos nossos em relação à constelação, a todas as informações da nossa ancestralidade, nós temos que tomar cuidado, Érica, porque nós temos também muita consciência dos nossos atos. Tá. Porque senão fica muito fácil falar que tudo é inconsciente, né?
Eu fiz isso porque Tá. estava no meu inconsciente. Olha que fácil. Uhum. Eu me sinto Uhum. superior, não, mas não é isso não. Tá. Claro que, como eu comentei, muitas vezes é inconsciente. Mas por que inconsciente? Porque nós também, a gente já falou disso e eu acho muito bacana falar, nós também agimos muito de forma mecânica na nossa vida. A gente não para pensar por que que eu não posso aceitar a ajuda do outro? Por que que eu É. não posso receber a ligação dele saber se eu estou bem? Ou por que ele não pode pagar o meu café, mesmo que de repente eu tenha uma condição social melhor? Eu sei que ele não tem, mas se ele está oferecendo, ele pode. Por que que eu não posso aceitar a ajuda de alguém? Então, se eu. Isso significa, Pode a falar. gente pode estar, a gente pode, quando a gente Apaga essa luz aqui para. não, não aceita, a gente pode estar um pouco até na arrogância, né? Certeza absoluta, Érica. Eu vou contar um episódio. A minha luz está muito ruim aí para vocês, gente. Eu tô me vendo branca, branca, tudo branco aqui. Ou tá normal? Ai, a Valquíria tá mandando um beijo aqui, falando que ela vai precisar sair da live, que ela vai, cadê? Que ela vai chamar você depois, que ela tá precisando entender e aprender vários movimentos. Bom dia, Valquíria, fica com Deus, bom trabalho para você, a gente se vê. Tá bom, Val. Tiago da Constelação, bom dia. Guilherme, bom dia. Sejam Nossa, bem-vindos. não vi quem entrou ainda. Vamos lá. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thiago. Thiago, ele entra na live, eu fico nervosa. Que ele é o No meu mentor. seu Ele é mestre. meu mestre, aí eu já fico nervosa, mas tudo bem. Se eu falar alguma coisa aqui, ele vai me puxar a orelha. É nada, ele não puxa, gente. Ele só sabe falar assim, tá lindo, tá lindo. Ele motiva assim que é uma beleza. Adriana, Oi. então bom dia a todos que estão aqui com a gente. Adriana, me fala uma coisa, e ao contrário? Por exemplo, você ajuda, e no momento que você precisa pedir a ajuda para alguém, a pessoa vira as costas. Como funciona essa lei? Na verdade, Érica, eu penso que entra aí uma expectativa, e eu penso também que quando ocorre isso, nós também estamos na desordens dessa lei. Por quê? Porque quando eu ajudo, eu penso que eu sei que é um pouco impossível a gente não criar uma expectativa, porque você. Eu penso até o seguinte: no momento que você ajuda, você faz aquilo na sua maior ingenuidade, naquele amor, naquele carinho, e você jamais imagina a retribuição. Então tá Uhum, tudo bem. Porém, acontece alguns momentos que, né, que você fala, opa, tô precisando de ajuda. E aí aquela uhum, pessoa, ela não retribuiu. Então veja, pode ser, Érica, que não é que ela não retribuiu, mas que nós não aceitamos ou nós não estamos olhando que ela só pode retribuir o que ela tem. tá. Quando eu olho o próximo desta forma, Uhum, fica tudo bem, fica leve, porque eu entendo que se naquele momento ou ele não percebeu, ou ele não se manifestou, ou ele não deu a ajuda que eu esperava, uhum. se eu entender que ele está oferecendo e que ele só dá o que ele tem, eu já me mantenho em equilíbrio nesse processo, Érica. Por que que eu tô falando Ellen? Tudo bem. Nesse processo de dar e receber. Porque, inclusive, Tá. isso é uma das ordens. Deixa eu ver qual que é aqui, ó. Rapidinho, que aí eu já vou ler ela para você. Então, na verdade, enquanto você Push. procura aí, eu vou tentar colocar aqui meu pensamento. Então, na verdade, a lei da ajuda é assim, eu ajudo porque quero, porque eu tenho essa capacidade. Então, a lei da ajuda, eu vou falar o que eu penso, Tá tá? bom. Pelo que você me. Eu entrego a
que eu tenho capacidade de entregar, porque eu tenho isso dentro de mim, eu tenho essa vontade, eu tenho esse amor e eu entrego. E no momento que e eu entrego sem esperar nada em troca. Isso mesmo. Então, esse seria o equilíbrio quando eu ajudo, né? E quando eu recebo a ajuda e desejo retribuir essa ajuda em algum momento, porque agora eu posso, eu tenho capacidade, eu estou bem, né? Aumentaram a minha consciência, aumentou minha energia, mudei de patamar e eu quero retribuir e a pessoa não aceita, há um desequilíbrio porque agora eu posso e desejo e a outra pessoa me barra. Ela fala não. E é onde acontece o desequilíbrio até no relacionamento, No né? relacionamento. Aí, nessa situação, é o que a gente chama de compensação. Pode ocorrer aí algumas somatizações. Realmente, pode ser originadas algumas doenças psicossomáticas, aquela sensação de, por exemplo, eu não consigo retribuir, ela não aceita, eu posso, né, a pessoa pode se sentir realmente menor, Uhum. ela pode sentir que Acaba afastando até o relacionamento, né? Dependendo do caso. pode ser que sim, pode ser que sim. Ocorre aquele vazio, porque eu quebrei um Uhum. fluxo. É. Mas também é muitíssimo importante, Érica, a gente falar muito de expectativa. Porque assim, né? Eu vou ler para você aqui, ó. A primeira ordem, né? Ó, dar apenas o que se tem. A gente vai falar nela Uhum. agora. E somente esperar e tomar o que necessita. Isso é muito importante. O que que isso quer dizer? Que nós podemos dar somente o que nós temos. Muitas vezes, principalmente agora, tá? Que está aparecendo muitas pessoas emocionalmente necessitadas, está aparecendo também muita gente que precisa realmente de ajuda financeira, de cesta básica. E, por exemplo, ontem a gente fez um movimento aqui de ajudar algumas pessoas, né? E aí uma amiga respondeu que iria ajudar também, e que ela falou, nossa, a semana passada eu ajudei várias entidades, enfim, vou ajudar com mais um pouquinho aqui, que para mim tá tudo bem. Então, ok. Mas, por exemplo, nós temos que ter a consciência de que a ajuda, ela realmente, nós vamos oferecer ajuda exatamente do que nós temos. Não há Uhum. necessidade de nós ultrapassarmos nossos limites. Então, Érica, se eu vou ajudar em algo que depois vai me fazer falta, não há essa necessidade, porque eu posso dar somente aquilo que eu tenho. Então, veja só, e não vamos agora pensar em razões financeiras e nem cesta básica. Vamos pensar numa palavra amiga, num outro tipo de ajuda, tá? Tá. Se eu dou para o outro só o que eu tenho, só não, né? Se eu dou para o outro o que eu sou capaz de dar, que pode ser o meu silêncio, pode ser o meu Uhum. sinto muito. O sinto muito, ele é uma frase de extrema importância, é uma frase que cura. Muitas vezes Pode ser. Não, pode terminar, a desculpa. gente não sabe o que dizer naquele momento, é um problema tão grande, você realmente não tem as palavras certas, não sabe como ajudar. Você pode dizer, eu sinto muito por tudo que está acontecendo com você. E eu me coloco aqui à sua disposição. Esse ombro amigo já é o acalento. Ou seja, você É. ofereceu o que você tinha. E vamos supor que neste momento aqui apareça pessoas precisando de bens materiais e você não pode oferecer. Também está tudo bem. Eu sinto muito, mas eu não posso neste momento oferecer. Pronto. Então, se nós oferecemos ao outro o que nós temos na nossa bagagem,
espiritual, em toda a nossa bagagem, que a nossa ancestralidade contribuiu até aqui, Érica, por que que eu. Aí vai entrar na expectativa. Por que que eu Tá. desejo do outro o que pode ser que ele não tenha? Então, muitas vezes, Érica, a gente acha que a pessoa não ajudou a gente. Claro que às vezes É. acontece. Acontece sim. Qual de nós, né? Poxa, ajudei tanto aquele amigo, hoje sou eu, ele nunca nem me ligou. Só que você percebe que já tem um desequilíbrio, aquela mágoa. Mas aí, Adriana, mas aí a gente já está entrando no julgamento, né? A gente está achando que ele pode ajudar, que ele deseja ajudar, mas na verdade, às vezes, ele não pode, Não, não ele não deseja, tem. né? E quando a gente fala ele não tem, é assim, não é que ele não pode retribuir. Porque você veja, a retribuição pode ser com seu silêncio, pode ser uma ligação que ela te ligue e fala, meu amigo, eu sinto muito pelo que você está passando, eu estou aqui em oração para que o seu problema seja resolvido. Érica, quem que não pode oferecer isso? Muitas pessoas. Eu já conheço muitas É, é. pessoas Eu já. que eu já ajudei, Então, ajudei assim, dei um colo, dei um ombro amigo, né? Me disponibilizei a escutar essa pessoa. E no momento que eu precisei de uma escuta, eu não tive. Então, assim, tem gente que não consegue retribuir e de repente é porque a pessoa não sabe escutar mesmo. E tudo bem, né? isso mesmo, aí você falou bem, tudo bem. E tudo Porque bem, a pessoa não tem uma palavra de conforto para te entregar e tudo bem, né? não tem, e E muita assim, gente também, só pode falar. na minha visão, eu antigamente eu pensava assim, eu ajudo e quando eu precisar, eu tenho certeza que a pessoa vai me ajudar. Só que não, É, aí, na não é verdade, assim, né? não é o ideal, né, Érica? A gente, mas eu acho que quando, né? Aí, olha só, eu entrei no julgamento, entrei na expectativa. Eu já estou, Exatamente. inclusive, ajudando, querendo um retorno. Eu já comecei com o desequilíbrio aí, né? Tá, Tá? entendi. E também, Tá. né, falando dessa primeira ordem, é tomar o que necessita. O que que é? Eu dou o que eu tenho e eu tomo o que eu necessito. Eu realmente só ficar com o que eu necessito. Então também tem o outro lado, de gente que às vezes o processo ele vai retribuir o que você ofereceu e você precisa somente daquilo. Tá. Enfim, olha, hoje eu estou aqui, agradeço sua gentileza e de repente eu estou necessitando disso daqui. Se você me der isso daqui, isso, claro que já tá vendo aí um diálogo, né? A pessoa quer dar um pouco mais. E eu necessito disso Uhum. daqui, tudo bem? Tudo bem, eu também equilibrei. Porque se eu também aceitar mais do que eu necessito, onde fica esse mais? Tá. Ele vai transbordar em algum lugar. Uhum. Então, o que que a gente fala que é o equilíbrio? É o fluxo, nem mais nem menos. Eu só dou o que eu tenho. Esse negócio de eu cubro um santo para descobrir o outro não resolve. Resolve. E a E outra, Adriana, oi. pode falar. Depois eu pergunto. Pode continuar. A segunda ordem, nos submetermos à circunstância e somente interferir e apoiar à medida que elas os permitem. Isso também é muito importante. A gente tem que entender qual que é a circunstância que está acontecendo, toda a situação. Tá. Tem que ter essa consciência de entender o seu contexto no geral Uhum. e interferir. Olha só, somente interferir e apoiar à medida que as pessoas permitem. Quando a gente entra naquele amor louco de preciso ajudar, eu sei que eu posso ajudar, eu tenho material para ajudar, e ela tá precisando, e aí eu vou lá e eu invado, eu não ajudei. Tá. Eu Uhum. interferi no outro, eu invadi o espaço dele. Você sabe que ontem Uhum. eu conversei com uma pessoa que, olha o que que ela contou, como é importante a gente não invadir o espaço do outro.
Ela está, Érica, com pânico do coronavírus. Hum. Ela está com pânico. E, enfim. E aí uma amiga foi visitá-la e ela falou para a amiga dela, olha, não entra na minha casa, porque eu não estou bem. Ela está com uma Uhum. depressão também profunda. Não entra aqui porque eu não estou bem. Enfim, eu estou com medo, né? Ok. E essa amiga, no ímpeto de ajudar, simplesmente entrou na casa dela. Ai, para com isso, Tá. que bobeira. Nananana. Entrou. Ou seja, ela foi embora. Ontem ela me contou. Ela ficou Uhum. 15 dias em pânico, jogando álcool e cândida na casa inteira. Nossa. Tanto é que, Por uma simples ação dessa outra moça, né? olha, aí eu até penso que realmente foi inconsciente. Não, eu vou te ajudar, para com isso, não tem nada a ver, não tem necessidade desse pânico. Só que nós não podemos julgar o outro, Érica. Cada um tem um nível de consciência. Eu posso chegar na sua casa e entrar tranquilamente, tocar em tudo e você. Mas eu tenho que respeitar o seu limite. Ou seja, essa amiga que com certeza ama ela, foi embora e deixou ela em pânico. Olha o que ela causou. Eu interferi, eu invadi, eu não pedi permissão. Que ajuda que é É. essa? E isso é em tudo, né, Adriana? Qualquer tipo de ajuda, né? Na sua casa, se alguém vai na sua casa, olha, eu vou te ajudar a cuidar das suas filhas, por exemplo, Sim. né? Então, assim, então eu preciso pedir a permissão. O que você gostaria que eu fizesse, né? Isso. E aí, e aí respeitar, olha, eu gostaria que você fizesse só comida, por exemplo, né? Aí a pessoa, na ânsia de ajudar, já lava a roupa, já lava o quintal. Não, Bem, eu pedi. não, eu não pedi isso, né? E assim, em várias situações, às vezes você pede um favor, olha, você pode, sei lá, pegar esse copo d'água para mim, a pessoa, eu vou pegar o copo d'água, vou colocar gelo, vou te dar sopa, vou te trazer arroz, feijão. Não, não é isso. Eu só estou pedindo para você fazer uma coisa e a pessoa já quer fazer várias. E a gente se sente mal com isso, né? Sente mal. Se sente Eu mal. senti uma sensação dessas esses dias, eu pedi uma coisa, uma única coisa para uma pessoa e ela já me ofereceu outras e eu me senti desconfortável, eu não sabia o porquê e Isso. agora eu entendo que esse porquê é porque a pessoa quis entregar algo além do que eu gostaria e eu já me senti invadida por isso, Érica, né? Mas uma eu não estou vez. pedindo isso, outra coisa, né? Isso, é muito importante entender o nosso limite. E isso é dito o tempo inteiro, em todos os cursos, no nosso relacionamento organizacional. Isso é muito importante. Eu vou ajudar até onde. Primeiro lugar que a gente falou aqui, né? Eu entendo a circunstância. Primeiro eu preciso entender, de novo, vamos falar de perceber, em tomar cuidado Uhum, com ir fazendo no automático. uhum, Segundo, o que que foi que o fulano pediu? Enfim, um copo de água. Ofereça um copo de água. Ah, não, mas eu tenho certeza que uhum, se eu pôr gelo e limão? Não. Uma vez, Érica, entrou uma moça aqui no brechó, ela veio conhecer, marcou comigo, uma colega minha, não é amiga. E ela chegou, ai, como é linda, não sei o quê. Ela entrou, ela começou a me dar tanta ideia. Sabe o que você pode fazer? Isso. Eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, como assim que eu Você posso não fazer? pediu nada, né? Porque se eu fosse você, eu colocaria isso para vender. Se eu fosse você, e ela ia mexendo na loja, tocando nas coisas e falando. Olha, se eu Tá. fosse você, isso aqui você consegue ganhar dinheiro, isso aqui. E eu, que nem você, eu fiquei em silêncio olhando, eu falei, nossa, mas primeiro, eu não pedi a opinião dela. Uhum, uhum, Segundo, eu tive a impressão de que o meu negócio não estava bom. Falei, nossa, mas uhum. chegou aqui dando tanta opinião, o negócio tá ruim. Olha É, isso. Ela veio, eu é. penso que ela veio com as melhores das intenções. Visitar o meu negócio. Uhum. E o que que aconteceu? Estragou O tudo. quê? E você sabe, Adriana, que você falando isso me passa a situação que aconteceu comigo esses dias, mas como que
Porque assim, o que que eu percebo? Quando a pessoa me invade, sem ela perceber, eu sinto meu corpo, eu sinto uma sensação estranha e algo me breca. Algo me faz assim, opa, eu não posso me aproximar dessa pessoa, porque essa pessoa vai ultrapassar o meu limite. Qual é o movimento que a gente faz para a gente não fazer isso? Ou isso é normal? Porque assim, isso acontece aqui nos meus relacionamentos familiares, de invadir assim, a minha privacidade, por exemplo, entrar, mexer nas minhas coisas. Ai, eu vou fazer tal coisa e já mexo no meu armário. Quem disse que eu quero que mexa? Né? Abrir a minha geladeira, detesto que abrem a minha geladeira, eu não abro a geladeira de ninguém. Então eu peço sempre permissão, até na casa da minha mãe, na casa das pessoas mais próximas. Eu posso, se a pessoa falar, vai lá até a geladeira e pegue alguma coisa, mesmo assim, eu vou falar, você me dá licença, né? Para eu abrir a sua geladeira? E eu vou e abro assim com muita delicadeza, abro assim, sem ficar olhando o que tem, pego o que necessário e vou embora, né? Então acontece muito, já aconteceu e acontece ainda comigo. Vamos supor, na minha casa, as pessoas, sei lá, pessoas muito próximas, entrarem e já pegar o copo, já abrir a geladeira e já mexer no armário. Isso me incomoda de um jeito que a minha vontade é de fazer assim, opa, pera lá, vai com calma. E muitas vezes eu me percebo assim, não, não precisa pegar, pode deixar que eu pego o copo. Isso Pode mesmo. deixar que eu abra a geladeira. Tá na geladeira, eu já vou pegar, né? E acontece também em outras situações, você, sei lá, comentar alguma coisa com alguém, aconteceu isso, e a pessoa já querer resolver o seu Já problema. tem um monte Meu de motivo marido para dar. E assim, isso causa um incômodo a ponto. Então, assim, o que eu, Érica, faço? Eu me afasto. Eu falo, mas não é isso que eu desejo. Então, esse movimento eu não gostaria de fazer, porque eu acho que esse movimento é um movimento ruim, é um movimento também que eu coloco a pessoa no lugar dela, falando assim, não, a minha casa, minhas regras, né? Meu jeito, a minha empresa, minhas regras, o meu jeito, sei lá, o jeito que eu cuido da minha cachorra é a minha cachorra, é o meu jeito. Só que eu me sinto mal ao mesmo tempo em dar esse break. Tipo assim, colocar a pessoa no lugar dela. E eu queria. Existe algo para isso? Não sei se tem. Olha, assim, eu penso que não tem uma forma mágica, né? Mas eu penso também que é nós, olharmos o outro como adulto. Como assim olhar como Uhum, adulto? Ele é adulto. tá, Ele é adulto, mas ali ele está se comportando como uma criança. tá. Então, eu vou olhar ele como adulto, eu vou entender que ele é responsável, sim, pelas suas atitudes, Uhum, e eu também vou me comportar como adulta e eu posso dizer, eu agradeço a sua intenção, mas eu realmente gostaria que você respeitasse, por exemplo, as minhas regras. Pronto. uhum, Ou seja, eu fiz dois movimentos. tá. Três, Uhum, eu me coloquei como adulto. O que é isso? Me colocar como adulto e olhar o outro como adulto. Me colocar como adulto é, eu não sou o pai e a mãe dele. Ficar uhum, ensinando, para ficar pegando na mão. Sabe, tratando como pai e mãe, tá. que fica dando regras pro outro? Uhum, Então eu me coloquei como adulto. Eu olhei ele como adulto. O que é olhar o outro como adulto? É entender que ele é responsável pelas suas atitudes. uhum. Então, olha, os dois se equipararam. Você não é um Você olha, pobrezinho. Você não é um pobrezinho. você olha o outro igual, né? Isso, igual. Você não é um pobrezinho que não entende de nada, não tem educação. Ah, coitado. Não. Eu sou o Tá. adulto aqui, que eu não sou o seu pai nem a sua mãe, onde eu vou ficar, né? Enfim, eu sou igual a você. Você sim é responsável pelas suas atitudes
E eu te trato com Uhum. respeito. E eu agradeço a sua ajuda, porém, eu não gostaria que você invadisse o meu espaço. Ponto. Aí você até equilibrou, Érica. Por quê? Porque você teve o olhar respeitoso para o seu próximo. E tudo Entendi. é no olhar. O mais importante que nós precisamos assim entender nas nossas relações humanas, pode ser qual for, relações de amizade, de casamento, empresarial, parcerias, eu olhar o outro como adulto. Que eu não sou o pai e a mãe dele, que eu vou ficar ali cuidando dele como uma criança. Que toda vez que eu me coloco como pai e mãe de alguém, eu olho o outro como uma criança. Ou seja, ele não É. é capaz. Quando eu olho, Uhum. quando eu me ponho como o adulto da relação e eu olho o outro como adulto, eu entendo que ele é capaz e que ele é responsável. E eu sinto muito, mas não quero que você mexa aqui. Pronto. Você não Uhum. guardou rancor porque você falou para ele e você teve um olhar respeitoso. Aquilo não vai ter uma, como que a gente fala? Não vai ter aquele emaranhamento, porque quando começa o emaranhamento, quando a gente não fala as coisas, mas pensa, Uhum. ai, cara É. chato, tipo, eu deixei ele abrir minha geladeira, enfim, Uhum. eu deixei ele na minha empresa, né? Deu Tá. opinião, ficou aqui, ô Érica, faz isso, ô Érica, faz aquilo, ô Érica, e eu não falei. Pronto, eu É. É. já criei o ranço, né? É. Como diz, né? É. Já criei o ranço. Verdade. Isso é muito importante que a gente aprenda a falar. Claro que é com jeito, mas tem que Tá. falar. Adri, agradeço toda a sua experiência, né? E eu devia ter falado para Hum. essa moça. Olha, cortado Tá. ela. Agradeço o seu olhar para o meu Hum. negócio, mas é a minha escolha. Não vou fazer nada Hum. disso do que você está falando. Muito obrigado. Vamos continuar com outro assunto? Uhum. Talvez eu teria acabado com esse assunto aí. É. E eu não acabei. Eu só pensei, eu fiquei olhando, não gostei, me senti realmente incomodada. Então eu penso, bom, E aí a gente acaba se afastando da pessoa, né? com certeza. É um movimento, talvez, não sei se é inconsciente ou consciente, mas aí você pensa, eu não quero pessoas que invadam o meu espaço. Então, essa pessoa eu não chamo mais para vir aqui, eu não quero mais essa pessoa na minha empresa, sei Isso lá, mesmo, ou eu não quero mais essa família na minha festa, a isso gente não mesmo. chama mais. E muitas coisas, de verdade, Érica, muitas coisas a gente resolveria com a conversa franca. Você sabe, Adriana, que meu marido, ele tem uma mania, eu não sei se é cultural, tá? Mas ele tem uma mania assim, ó. A pessoa chegou em casa, aí a gente serviu o jantar. Aí a pessoa, que delícia, tô satisfeita. Ele vai lá e coloca mais. Ele vai lá e coloca, mas eu falo, pra que isso? Se a pessoa desejar, ela vai escolher comer mais. Não, mas soma, tem que comer mais, tem que comer mais, tem que comer mais. Aí a pessoa às vezes está satisfeita, ela não quer mais tomar nada, e vai lá e enche o copo. É difícil, viu? Eu acho isso assim, é a cultural. Todos da família dele fazem isso. Tem que comer, né? A gente Mas, aprende isso. Veio das nossas avós, né? Come tudo, come mais. mas isso acaba, você acaba invadindo o espaço do outro, que de repente a outra pessoa fala, eu não vou comer mais na casa do Rubens, ele me entocha de comida, no outro dia eu passo mal. E ó, Isso, olha como é isso simples e olha como é simples entender que numa simples atitude, ele olhou o outro como a criança. Hum, Eu decido por você. Aí, por exemplo, você pode entendi. falar assim: ah, não, mas eu faço isso porque a pessoa pode ficar com vergonha e não aceitar. Mesmo assim, você olhou ele como criança, o outro. O outro não é capaz Agora, de se se cuidar, o outro não é capaz de tomar atitude para se alimentar.
né? E se ele não consegue dizer não, se eu olhar ele como um adulto, eu vou entender que ele é o responsável por não conseguir dizer não. Então, ok, eu não vou pôr É. mais comida para ele. Uhum. Se eu vou e faço, por exemplo, a pessoa não tem coragem de dizer não, então eu vou lá e eu resolvo aquela situação, porque ela não sabe falar não. Uhum. Eu posso até não ver ela como criança, tá? Mas olha onde eu me coloquei. Eu resolvo para Maior. ela, que ela não É, consegue, ela não sabe falar não. Mas eu sei é, falar não, então eu vou lá e eu vou resolver. Mas ela pediu para eu é, falar o não por ela? é. Então a Nossa, gente coloca em desordem. Tem uma lei também que ela é muito interessante, aliás, todas, né? Todas as leis dele. Você vê que é tudo simples, né, Érica? é tudo muito simples e muito sutil, né? Muito. O Bert Helling, eu fico encantada com a constelação, Érica, porque você não precisa fazer o curso de constelação para ter uma vida mais harmônica. Se você, de repente, começar a ler um pouquinho sobre essas leis, até a escrita dela, ela é tão sutil Uhum. e ela é tão linda, Érica, que a nossa vida seria muito mais fácil. Então, eu penso até que essas nossas lives, né, elas são uma ferramenta de extrema valia para todos nós, em primeiro lugar, porque nós aprendemos muito. Com certeza. Eu aprendo muito com vocês. E eu aprendo muito com as perguntas que vocês nos fazem, né? E eu também aprendo muito quando eu vou estudar para as lives, porque tem coisa que se fala, nossa, isso é lindo demais. É, E é é. simples demais. Então, não é aquela coisa que não está ao nosso alcance. Outra lei aqui que também Uhum. é muito interessante. Empatia da ajuda deve ser focada no sistema, ao invés de apenas no indivíduo. O que que isso quer dizer? Que quando eu vou ajudar e eu olho o todo da situação, ou seja, eu entendo o sistema familiar, ou eu entendo o sistema organizacional. O que que é o sistema? São as pessoas. E eu entendo que o outro tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos, ou tem o seu parceiro e tem seus filhos. E eu olho tudo isso e eu respeito a história de todos eles, eu ajudo de uma maneira olhando no sistema. Uhum. Porque se eu entro para ajudar e eu olho só aquele meu amigo e eu não olho os O seus sistema. parentes, eu já entro num desequilíbrio. Aí você fala, Drica, Uhum. mas uma suposição, eu não sei como que é a relação familiar. Ok, você também não precisa saber, não precisa a gente se preocupar em sair perguntando como que você se relaciona. Não é É, isso. Mas veja que simples, Érica. O olhar. é, Eu vou olhar para Adriana, se eu não conhecê-la, né, não conhecer como que é o seu sistema, ou até mesmo organizacional. Ela tá me tá. falando um conflito de empresas ali, enfim, no trabalho dela, que eu também não conheço ninguém. Mas quando eu olho para esses indivíduos, quando eu olho para esse sistema, fecho o meu olho e eu falo, eu vejo vocês, eu respeito a história de cada um, você Uhum. consegue incluir eles e oferecer uma ajuda onde você não vai só olhar a pessoa. Tá. Ou seja, Adriana, faça isso, que isso é legal. Não sei. Se você tomar essa atitude, você vai interferir em quem? A sua Uhum. decisão, ela vai refletir em quem? Ela vai refletir no seu filho? Ela vai refletir no É, seu marido? Quem que vai doer? E trazer essa consciência, né, de quando um amigo precisa de ajuda, ou quando você vai ajudar, de olhar o todo. é. Você sabe, Adriana, que no processo de coaching ontológico, que é aquele que eu atuo, é, toda pessoa que entra para fazer um processo de coaching ontológico, eu desejo uma meta, né? Sei lá, eu desejo emagrecer, por exemplo, tá?
Então, as primeiras coisas que a gente pergunta, primeiro, por que que ela deseja emagrecer? A serviço do quê é esse emagrecimento? É dela mesma? É para agradar o outro? Por que que ela deseja? Né? E depois, a segunda investigação que a gente faz é como isso afeta o seu sistema. Porque é exatamente isso que você falou. A pessoa, lógico que nós estamos falando da lei da ajuda, né? Mas até mesmo é bom a gente perceber o seguinte, por exemplo, quando eu escolho montar o hospital, o que que isso pode ocasionar no meu sistema? Então, não é montar o hospital e ajudar o próximo. E o meu sistema? Como fica a minha relação com a minha mãe, com meu marido, com as minhas filhas, com o meu cachorro, com a minha casa? Eu preciso ter esse olhar 360 antes de escolher, né? E no coach ontológico, a gente não dá prosseguimento, a gente não acredita na meta do cliente, essa é uma das vertentes. Então, no coach ontológico é assim, você deseja algo, então a gente vai olhar o todo, antes de você começar a agir. Porque, às vezes, no momento que ela está escolhendo aquela meta, ela está esquecendo do marido, do filho, do trabalho, e como isso vai afetar o futuro. E às vezes ela consegue a meta e acaba o relacionamento, os filhos vão embora, perde o emprego, né? Ô, Érica, Então, a você gente... vê, olha que engraçado, né? Como a constelação ela se aplica facilmente em tudo. Então vamos lá, você está falando de uma coisa muito importante, sabe? Que me veio um insight. Nós temos aí um processo também que os coachings trabalham muito com a gente, né? Que é a roda da vida. A Uhum, roda da vida, a gente tem ali, por exemplo, relacionamento família, o cuidado com você mesmo, o relacionamento, como que está a sua vida profissional, social, que é com uhum, os amigos, familiar. Você percebe que a roda da vida, ela tem vários sistemas? é. E quando que o ser humano ele está num equilíbrio? Que a gente sabe que a gente nunca está totalmente em equilíbrio, né? Ou seja, eu tô legal com a minha família, eu tô legal com a minha empresa, eu tô legal com todos os meus amigos, não é todos, né? Mas enfim, eu tô legal. Quando a gente fala eu tô legal com os meus relacionamentos de amizade, é o relacionamento sadio de estar com as pessoas, como você falou, cuidado com quem você anda. Eu acho que foi na live de Uhum, ontem. E é foi. verdade. Então, assim, de saber que você estava com seus relacionamentos que estão te agregando e não é ficar olhando o interesse, não. Relacionamentos que te Exato. ajudam a crescer como ser humano, né? Então Isso. você percebe que tudo ali tem vários sistemas. É. Então, quando você atua olhando para tudo isso no seu coach ontológico, você respeita as leis. Olha que bonito. Você viu como que você olhou? Então, quando você, que é a profissional, Érica, olha para esses sistemas, ou seja, como está o seu sistema familiar? Se você fizer Uhum, isso e afetar o seu trabalho, vai haver um desequilíbrio. Então, vamos olhar também para ele. Olha o movimento que você faz no seu processo de coach. é. Exatamente. E assim, era algo que eu não tinha um nome definido, mas o próprio processo do coaching é olhar o sistema, então a gente olha o cliente, a gente olha o, a meta dele e a gente olha o sistema antes de sugerir qualquer ação. Porque se afeta o sistema, a meta da pessoa não vai ser coerente, não vai ser consistente, porque afetou algo que ela não percebeu antes. Então a gente faz a pessoa olhar para isso primeiro, antes de começar a olhar para ela. Isso, é muito legal. É. É muito legal. E você sabe que veio outro insight agora, que eu penso muito que nós, seres humanos, todos nós estamos no momento também de incluir na nossa vida, incluir é o quê? É realmente cuidar, é reverenciar.
o sistema ecológico. É verdade. Como eu me relaciono com a natureza. E isso é muito profundo. Claro que isso a gente sabe que é um outro assunto que vai dar aí para umas 1000 lives. Mas Mas é, como que eu me relaciono? Sabe, eu cuido dela, eu compro tudo descartável, eu uso muito verdade. plástico. Eu não estou julgando, hein, gente? Isso não é um julgamento. É um insight para que a gente possa incluir a natureza. É, E é o que o pessoal fala, se espiritualizar, que é o momento que está sendo muito dito hoje, não é só orar. é. Ah, deixa eu encontrar o meu eu, deixa eu orar, voltar para a minha religião, ou encontrar uma religião. Não é só isso. Se espiritualizar é eu, claro, olhar para mim, eu realmente ter a minha conexão com o que eu acredito, é eu me relacionar com respeito com o meu próximo, é eu cuidar da natureza, porque aqui é a nossa casa. É. Como que eu cuido da natureza? Como que eu me E relaciono você mesmo? sabe, Pode você falar. sabe, Dri, que o Feng Shui ele traz muito esse olhar, incluir a natureza para dentro da sua Eu casa. estou fazendo isso. É, e é totalmente diferente, você se sente totalmente diferente, a sua casa tem uma outra energia. A pessoa não precisa acreditar na sensação e no benefício que isso pode trazer, mas ele traz. Traz. E traz na hora. Traz na hora. Impressionante. Eu coloquei umas plantinhas aqui na minha sala, são pequenininhas, e eu estou fazendo esse movimento mesmo. Então, eu estou cuidando do meu jardim, enfim, estou fazendo algumas coisas. E eu lembro, tudo bem, primeiro que eu cuidei do jardim, ele já ficou com outra carinha. Mas eu lembro que eu coloquei uma plantinha pequenininha aqui na minha sala. Quando eu coloquei ela, dei um passo e olhei, é outra coisa. É, Ela já embeleza. exatamente. Então não precisa entender de Feng Shui. A gente quer muito entender, né? Entender assim. Eu falo como um especialista, né? Eu quero entender que energia só de olhar. É. É o que é, Faz. só de olhar, é o que é a constelação. Os movimentos da constelação, eles são da alma. Quando eu olho o outro com respeito. Quando eu olho o outro, Uhum, eu enxergo que ele é capaz. Quando uhum. eu olho o outro e eu respeito seu limite. Quando eu pergunto para o outro o que ele deseja. Pronto. Olha o movimento. É. Então não precisa, então eu vou ter que estudar a constelação, vou ter que fazer o. Não, não tem essa necessidade. A Não gente não tem. aprendeu essa palavra, né, Adriana? Respeito. É, O respeito é a base de tudo, né? Para a gente conseguir entrar num movimento de harmonia. Eu respeito o seu momento, eu respeito o seu espaço, eu respeito a sua opinião, eu respeito o seu limite, né? Eu respeito o seu jeito, né? E isso já é um quer que o outro faça. movimento extraordinário. Hã? Tudo a gente quer, Erika, que as pessoas façam do nosso jeito, porque conscientemente, eu vou falar, conscientemente a gente se sente maior que o outro. É, Faz o meu jeito, que o meu jeito sim é o melhor, viu? é. Quem falou? Porque se a gente lembrar que todos nós viemos com toda a informação, né, da nossa ancestralidade, dos nossos pais, como que eu sei o que é bom para você? Não Exatamente. tem como saber, mesmo que a gente ache sim, eu sei sim o que é bom para o outro. Então, ok, faça o movimento de respeitar que o Uhum. outro hoje está no nível que ele não percebe. E ponto final. É. E só. E só e fica na sua. E parece que quando a gente faz esse movimento e fica na nossa, a gente não fica pesado, Não. porque a gente está só com aquilo que é nosso. Isso. A gente entrega para o outro aquilo que é dele. Lembra que você olhou ele E como adulto. isso e tudo flui. Fica tudo tranquilo. E você quer uma coisa legal? O outro, isso serve para nós também, né?
Nós não aprendemos olhando o que o nosso pai e a nossa mãe faz? Sim, Só de olhar. Claro que eles ensinaram, explicaram, mas a gente aprendeu. Então, o quanto o outro aprende com a gente só olhando. é. Então, veja só. Ele viu que você fez um movimento de respeito, inclusive, a todo o conhecimento que ele tem. Ele viu que você respeitou, não insistiu e você seguiu a sua vida. Olha que positivo. Olha a mensagem que É. você passou para o outro. E quando a gente vê uma coisa boa, Érica, a gente quer fazer igual. É. A gente quer fazer igual e necessariamente a gente não vai lá e falar, eu vou te copiar, tá? Mas a gente quer Uhum. fazer igual. Então, tipo, o cara fez isso e deu certo, hein? No É. reiki, você também tem o conhecimento de reiki. Você é mestra de reiki, né? Não, mestra não. Eu tenho até o nível 2. O reiki, olha que coisa fabulosa. O reiki, como funciona? Quando você aplica reiki mesma, em você mesma, né? Enfim, quando você Uhum. aplica reiki em você, você beneficia toda a sua família. É. Aquela energia que você aplicou nos seus 7 chakras, toda aquela harmonização, ela vai refletir em toda a sua família. Porque você vai ficar Olha. mais assertivo, você vai ajudar eles. Você vai ficar mais calmo, você vai ajudar eles. Você vai ter mais discernimento e eles. E Adriana, e é tão bonito o movimento do reiki também, porque o reiki fala assim: eu vou te aplicar o reiki, você aceita? Isso. Olha as leis da, da ordem Sistema. sendo aplicadas no reiki e É verdade. o descobridor do reiki, ele veio antes não, né? Eu acho que sim, do Bert Helling. Ele Uhum. já respeitava essa lei. Ou seja, É. não adianta você falar, Érica, dá aqui seu nome que eu vou mandar reiki à distância. Não. Uhum. Você É. aceita o reiki, É. É. porque Tem que ser muito. você aceita tudo o que o reiki vai te trazer. É. Não sou eu que decido. Ah, a Érica precisa de reiki, eu vou mandar sim. Uhum. Você vê como é sábio? É. Essa lei da ajuda para a gente fechar, que nós temos 2 minutos. Tá. A lei da ajuda, que eu percebo, é a lei do respeito. Isso, Do respeitar o limite do outro, do me respeitar, eu entrego aquilo que eu posso, não aquilo que eu não posso. Eu recebo aquilo que o outro tem para me dar e tá tudo bem. isso. É a E se o outro não expectativa. tem pra E se o outro não tem para me dar, ok, Isso, eu entrego porque eu sou esse ser divino. isso E mesmo. ponto. Isso mesmo. E pode, Nossa, que legal. e pode ser que no momento mais para frente, até você fazendo esse movimento de eu respeito, que enfim, que hoje ele não pode me entregar, uma coisa muito importante, você dá força para ele. É, Porque você olhou ele como o adulto, você olhou ele como capaz. Porque muita gente, Érica, acredita que não consegue ajudar. Ela acha que ela não. Ela fala assim: ah, eu não tenho nada para oferecer. Ela acha. E tudo bem uhum, também. Ela acha. E quando você olha e respeita ela, você dá essa força para ela, vai para a alma dela. olha que lindo. Isso é muito lindo e a gente vai continuar na próxima live, a nossa próxima.